A presença reiterada do Presidente da República nas celebrações do aniversário do Jornal de Notícias tem um duplo significado. Assinalar o peso do Porto e do Norte que o Jornal de Notícias abarca historicamente. Testemunhar o apoio constante à comunicação social como pilar particularmente relevante na democracia portuguesa. Aliás, como o tem feito noutras circunstâncias, sempre que se encontra em causa a situação difícil da nossa comunicação social. Uma e outra razão concorrem de novo este ano, o 33º ano, no encontro que hoje nos reúne. O tema escolhido para 2019 é aparentemente simples. Portugal ao espelho. Perspectivas e oportunidades em ano de mudança. No fundo, agora e sempre, Portugal ao espelho. Como é bem de ver, a aparência da simplicidade decorre de alguns dos nossos maiores já haverem tudo dito sobre o que somos e como somos. Cito nos que connosco continuam e sem desprimor para todos os demais, Eduardo Lourenço, José Gil e Onésimo de Almeida. Resulta ainda de entre nós o diagnóstico ser sempre mais fácil de traçar e a terapêutica, essa sim, dividir e muito doutrinas, ideologias, grupos e pessoas. Não vou, pois, abundar no retrato histórico ou presente ou prospectivo, este necessariamente de cenários variados sobre o que é Portugal ou sobre o que somos nós, os portugueses. Matéria a que dediquei, de resto, intervenções em sucessivas datas cimeiras, como o 10 de junho, o 5 de outubro ou o 25 de abril. Debruçar-me-ei antes com a generalidade aconselhável em tempos pré-eleitorais sobre algumas das pistas de reflexão importantes para o fortalecimento da nossa democracia. Antes, porém, chamarei a vossa atenção para o tópico que venho apontando há pelo menos 3 anos e que alguma realidade externa tornou mais patente e agudo. Refiro-me àquilo que muitos têm denominado, de modo mais ou menos simplificador, de populismos, expressão indeterminada ou vaga que abrange situações muito diferentes, embora entre si, porventura, relacionáveis. De populismo se fala, a meu ver, sem rigor, porque de proximidade democrática se trata, para referir estilos de contacto mais direto entre governantes e governados, de maior sensibilidade aos médias clássicos ou às redes sociais, para estabelecer, sedimentar ou reformular legitimações de exercício, com ou sem alegado carisma, que este ou se tem ou não se tem, ou se ganha ou não se ganha, ou até se perde. Seria o que alguns chamam o populismo formal ou de estilo, que eu entendo ser antes proximidade dos cidadãos e que pode estar patente nos autarcas, nos líderes de partidos, nos líderes de parceiros sociais, nos parlamentares, nos governantes, nos chefes de governo e nos chefes de Estado. De populismo, com maior acuidade, se fala para mencionar outra coisa, um discurso contra as instituições vigentes, de ruptura com a democracia tal como ela existe, apelando a basismos, movimentos novos, inorgânicos ou orgânicos, iniciativas referendárias recorrentes, ou promovendo fora de partidos, antipartidos clássicos, contestando muito
daquilo que constitui o sistema político nacional ou, por exemplo, europeu. Seria este um populismo doutrinário, retórico ou discursivo, mais forte e mais radical do que aquele que indevidamente é apelidado de populismo formal. Mas também de populismo ainda mais incisivo se fala para aludir a passagem do discurso à ação, usando o estilo e o discurso para mudar mesmo o sistema, começando essa ruptura e tentando levá-la ao mais longe tido por indispensável. Seria o populismo estratégico, englobando estilo, doutrina ou ideologia e ainda a ação de corte ativo com as instituições vigentes. Como é bem de perceber, os exemplos já conhecidos lá fora do chamado populismo estratégico e a multiplicação do dito populismo retórico explicam a razão de ser da chamada de atenção que tenho repetido para as causas que os geraram e para a necessidade de que essas causas sejam prevenidas e evitadas cá dentro. A pobreza, o risco de pobreza, as desigualdades, as crises económicas e sociais, mas também a distância entre eleitos e eleitores, as sobrancerias, os deslumbramentos, os fechamentos, os clientelismos de toda a ordem, as autocontemplações, os esvaziamentos das instituições e da sua credibilidade. É um desafio diário que exige uma visão de longo prazo, que exige também humildade e, mais do que isso, desprendimento pessoal do poder e depois, e em especial, fortalecimento dos pilares cruciais da nossa democracia. E o que dizer da proximidade democrática dos cidadãos? Será ela benéfica nessa luta reformista pela democracia contra o dito populismo discursivo ou ideológico e o chamado populismo estratégico? Eu penso que sim, que é benéfica e mesmo indispensável. Sobretudo neste tempo tão acelerado e neste espaço tão amplo, com tantas tentações de descolagem do poder político relativamente ao povo. E em democracias em que o voto universal e direto dos cidadãos é, por natureza, essencial. Foi isso que explicou, no nosso país, que o poder local se personalizasse para além do que havia sido pensado na Constituição e na lei. É isso que explica a relação entre os presidentes das câmaras municipais e das juntas de freguesia e os seus munícipes e fregueses. É isso que também explica o que sucede nas regiões autónomas, apesar de aí o sistema ser claramente parlamentar. Ou então, o que explica que os deputados mais entrosados com os seus eleitores sejam aqueles que mais próximos aparecem deles. Ou então, o que explica que os chefes de governo tivessem optado por uma ligação direta e intensa com os cidadãos, passando por cima dos seus cargos partidários. Umas vezes, na base do contacto direto, constante. Noutras, através do uso cirúrgico da televisão ou de novos meios digitais, criando laços de adesão imediata à sua política, à sua mensagem, à sua imagem. Os mais duradouros ou mais bem-sucedidos chefes de governo assim agiram para reforçar a democracia, ao mesmo tempo que alargaram
e aprofundaram a sua legitimidade de exercício. O mesmo aconteceu, apesar da natural diversidade de personalidades, com a chefia do Estado. Em momentos diferentes, os diversos chefes de Estado souberam potenciar os fatores de legitimação pela proximidade. Nos casos, a proximidade física. Noutros casos, a proximidade de imagem, no uso da ideia do político não político, ou na dramatização da mensagem, sempre para aumentar a ligação popular, a posição suprapartidária, a garantia da perdurabilidade democrática. Ocasiões houve mesmo em que as crises levaram chefes de Estado a recusarem governos com maioria parlamentar, a dissolverem contra uma maioria parlamentar, a tomarem iniciativas complementares ou quase substitutivas das lideranças das oposições, com presidências no terreno ou encontros alargados. Ou então recorreram à formação de executivos de base presencial e mesmo à associação, ao menos no imaginário coletivo, ao surgimento de novas forças políticas. Felizmente, o estádio institucional hoje vivido em Portugal permite ultrapassar irreversivelmente essas crises e todas essas imaginativas vias de intervenção de recurso. O importante é reter que sempre houve e haverá, a nível da chefia do Estado, como noutros planos da organização do poder político, a preocupação de evitar rupturas anticonstitucionais e antidemocráticas, agora chamadas populistas, discursivas e estratégicas, para o efeito cultivando os eleitos sempre, a proximidade aos eleitores, não caindo no erro de se fecharem em torres de marfim, à espera de chegarem tarde demais à realidade que exige a sua palavra, a sua presença, a sua atuação cautelar. E essa atenção à proximidade efetiva, não de aparência ou de oportunidade, somada ao bom senso e maturidade populares, à experiência de uma longa e rica história e, mais perto de nós, à vivência de crises, de ilusões e de desilusões, poderá talvez explicar por que motivo os portugueses parecem continuar a preferir a certeza possível ao risco difícil de medir, a contenção nos propósitos e nos gestos, à crispação e à violência verbal, a segurança com maior ou menor paixão, às aventuras apelativas de contornos demasiado indefinidos. É compreensível que assim seja, ainda que tal não deva deixar adormecer perante os problemas que continuam lá e que noutros lugares têm provocado abalos e convidado a rupturas sistémicas. Nem deixar criar situações em que venham a esbater-se ou a enfraquecerem-se as alternativas políticas, económicas e sociais. Minhas senhoras e meus senhores, neste ano de 2019, estar atento ao que reforça a nossa democracia é estar atento aos pilares fundamentais que a devem sustentar. Relembremos alguns deles. Um poder local que seja enraizado e por isso sólido, muito próximo das pessoas, isento, honesto, transparente, eficaz, mas que tenha os meios adequados ao que dele se espera, que não suscite expectativas impossíveis, cortadas por visões centralistas inadequadas,
que crie democracia no dia-a-dia dos concidadãos, com realismo e sem visões estritamente particularistas, de grupo, de clube ou de partido. Uma rede de instituições de solidariedade social que continua a fazer o que ninguém faz por ela, nem o Estado, nem as autarquias, nem o setor privado lucrativo, e que mereça um tratamento empenhado por parte do poder político, ao mesmo tempo que revele também transparência, operacionalidade e espírito constante de serviço. Parceiros sociais e políticos capazes de permanente renovação e de íntegra disponibilidade para se ajustarem a novas necessidades e novas exigências populares. Capazes de divergirem no salutar pluralismo, mas de convergirem naquilo que é de regime, que é estrutural, que é de longo prazo, mas fazendo o mesmo, não se limitando a teorizar sobre isso, e fazendo-o no tempo adequado. Há tempos para tudo. Nem cedo demais, antes de definidos os termos do entendimento, nem tarde demais, num tempo em que o que importa é que se configurem alternativas. Forças Armadas respeitadas pelo poder político e prestigiadas interna e externamente, com capacidades requeridas pelo seu relevantíssimo papel nacional. Forças de segurança portadoras da confiança no cotidiano dos portugueses. Comunicação social livre, corajosa e crítica, mas que para o ser precisa de não viver sempre na margem da sobrevivência, da incerteza, da falta de recursos mínimos para desempenhar a sua função social. Sociedade civil forte, baseada no reconhecimento do papel insubstituível da iniciativa privada na criação da riqueza, indispensável à sua repartição no combate à pobreza e ao seu risco e na superação das injustiças e desigualdades sociais. E a somar a estas instituições basilares e atravessando convergências futuras de regime, as preocupações com a coesão social e ainda mais acima com a ética, tantas vezes lembrada, e bem, como republicana ou constitucional, mas que no que importa na sua base tem de começar por ser ética pessoal e social. Coesão social, nunca esquecendo que temos taxas de pobreza e de risco de pobreza que são inaceitáveis. Como não esquecendo a exclusão, as assimetrias pessoais, funcionais e territoriais, que ensombram a nossa vida coletiva e atingem a dignidade da pessoa humana, valor nuclear da Constituição. E ética, avessa às corrupções, aos ensibismamentos, aos tropismos do poder absoluto. Ética que representa o verdadeiro penhor da credibilidade das instituições e dos seus titulares. E, portanto, a democracia que queremos melhor cada dia que passa. Que a coesão social e, sobretudo, a ética pessoal e social possam estar cada vez mais presentes no Portugal ao espelho, vosso tema de hoje. Seria um magnífico sinal de que a nossa democracia de 45 anos de vida é ainda mais presente do que passado e ainda, sobretudo, mais futuro do que presente. Deixa-me terminar tendo ouvido os depoimentos de alguns dos muitos dos nossos melhores que estão lá fora, sendo certo que outros dos nossos melhores estão cá dentro. E os de lá de fora, como os de cá dentro, estamos juntos no território espiritual que se chama Portugal, que vos lembre que ainda não há muitas semanas na China, perguntando a alunas e alunos de português quais as palavras
que, a seu ver, definiriam Portugal, eles tivessem uma voz dito duas palavras: azul e carinho. Azul, e eu perguntei porquê azul. Eles disseram por duas razões. A primeira, porque em Portugal tudo é azul. O céu é azul, mais do que o nosso. O mar é azul, mais do que o nosso. Mas também azul, porque é Portugal que se projeta no mundo. A ideia do Portugal que atravessou o azul de vários céus e o azul de muitos mares. E esta é uma boa definição de Portugal, o seu ecumenismo. E a outra, carinho, porque nós associamos Portugal ao carinho, àquilo que não tem explicação na base do pensamento, no afeto, na aproximação entre pessoas, sem a distância que nós, orientais, cultivamos, mas que outros também, ocidentais, continuam a cultivar. Para nós, Portugal é acima daquilo que divide, carinho no que une. Concordo com estas alunas chinesas. Somos ecuménicos e somos afetivos. E somos, de facto, cheios de uma história, de uma riqueza, de uma experiência que permite mais facilmente construir o futuro. É por isso que, como Presidente, me orgulho dos portugueses. É por isso que, nem um segundo sequer, ao longo do meu mandato, duvidei daquilo que é a vontade dos portugueses e deixei de acreditar neles e em Portugal. Muito obrigado.